Fala pessoal, chegando o AFC Dicas número 10, tudo bem? É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato tá pegando fogo, tá equilibrado, tá legal demais e a melhor pré-rodada é sempre aqui no Apostas FC. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça também, curte, dá aquele joinha no vídeo. Se gostou, aproveita e já compartilha também com a galera. E claro, te inscreve no canal, ativa o sininho, tem muita ação do Apostas FC vindo por aí, você ficando ali com o sininho ativado, sempre vai receber as notificações. Eu tô, como sempre, muito bem acompanhado pelo nosso mito, que tá pequeno na tela, mas eu vou dar um clique aqui, olha só, e ele vai ficar grandão, cheião na tua tela. Lucas Tadioto, tudo bem, meu caro? Tudo jóia, Gasparini, estamos aí mais uma vez, trazendo aí as análises dessa rodada. Essa rodada é um pouco diferente das outras, tá? Mais à frente eu vou explicar um pouquinho o porquê. Então já queria convidar todo mundo aí a se inscrever no canal quem não é inscrito, compartilhar com os amigos aí as nossas análises, dar like no vídeo, comentar aí o que tu acha da rodada e vamos em frente que tem muita coisa bacana para hoje. Vamos lá, e a gente tá com a Bet Warrior, tá? Que é a nossa patrocinadora do bolão do Apostas FC. No finalzinho a gente fala mais sobre o bolão, mas as piques deste vídeo serão oferecidas pela Bet Warrior. E a gente começa com a reedição da final do Campeonato Paranaense. O Atletiba, naquele momento, o Furacão foi campeão, e aqui na Bet Warrior o Furacão também é favorito, Tadioto. 1,77 para o Atlético Paranaense, 4,50 para o Coritiba. Então, eu pretendo pular esse jogo, não quero fazer nada para live nele, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que essas cotações aqui não estão muito bem ajustadas, eu acho que está um pouco baixa a cotação do Atlético Paranaense aqui, por isso eu não vou fazer esse jogo. Eu faria alguma coisa pro lado do Atlético Paranaense, mas eu não gostei muito da atuação do time na última rodada contra o Botafogo, não. Então, também por isso, eu pretendo trabalhar, quem sabe, alguma coisa no live, já que o Curitiba, por exemplo, aí na última rodada nos deu um excelente resultado no live, né? Não trouxemos pique pré-live, mas no live foi bem interessante o jogo contra o Goiás. Vamos passar esse jogo, vamos pro próximo. Que é simplesmente o clássico da rodada, o clássico paulista, Santos e São Paulo. Já vou trocar a tela aqui, tá? Santos e São Paulo, o Santos jogando pela segunda vez consecutiva na Vila Belmiro, né? Vem da vitória sobre o Atlético Mineiro. 2,55 para o Peixe, 2,80 para o São Paulo. Tá equilibrada a coisa aqui, tá, Dioto? Então, a gente teve um jogo do Santos na última rodada aí contra o Atlético Mineiro que foi um tanto quanto atípico, né? Teve uma expulsão do goleiro do Atlético Mineiro logo no primeiro tempo ali, e isso mudou totalmente a história da partida. O Vitor, que vinha de lesão, era o goleiro reserva, entrou no Atlético Mineiro, acabou sofrendo um gol. Enfim, o Santos venceu essa partida com autoridade, venceu bem, mas muito também porque estava com um jogador a mais, né? De toda maneira, eu estou gostando do futebol que o Santos vem apresentando. De fato, o Cuca conseguiu dar uma dinâmica muito bacana para o Santos nessa temporada, depois que assumiu o time aí, conseguiu fazer alguns jogadores aí, como o Marinho, como o Soteldo, renderem o seu melhor, né? Que a gente via que o Santos precisava de algo mais para poder chegar lá, e mesmo alguns jogadores mais coadjuvantes aí do time do Santos, como é o caso da dupla de zaga ou dos volantes aí do Santos, também vem conseguindo fazer partidas relativamente eficientes, né? É um time de muita intensidade, é um time que gosta de propor jogo, que gosta da trocação, mas também tem uma transição muito rápida e sabe explorar bem os contra-ataques, né? O time do São Paulo já é um time que sofreu uma mudança aí durante o campeonato, e essa mudança começou a dar resultado, né? O Diniz começou a propor um futebol um pouco mais objetivo, e a gente viu isso dando resultado na prática. Mas fator casa, Vila Belmiro, a questão do histórico também nos clássicos, eu gosto do Santos para vencer esse jogo, e para ter uma segurança maior nessa partida eu quero pegar o handicap menos 0,25 a favor do Santos. Tá pagando 2,17 na Bet Warrior, eu acho uma cotação boa para esse handicap menos 0,25 para o Santos nesse jogo aqui. Boa, Tadioto. Deixa eu te pedir um favor, você que está acompanhando o vídeo conosco, você certamente entende mais de tecnologia do que eu. Isso não é muito difícil. Me ajuda aí, você reparou, né, nos vídeos anteriores, toda hora, eu vou tirar isso aqui porque aqui tem um microfone, toda hora fica caindo isso aqui.
Não sei o que acontece, rapaz. Não encaixa direito na orelha. Eu tenho uma dificuldade com esse fone aqui, ó. Tá quase caindo de novo. Por isso que toda hora que eu fico colocando a mão aqui, me ajeitando. Se tiver uma dica para esse fonezinho aqui parar na orelha da gente bacaninha, manda aí nos comentários que você vai me ajudar e muito. Grêmio... Se o problema é no fone, tem como trocar. Se o problema é na orelha, fica mais difícil. Aí nem o Mike Tyson dá jeito. Ou talvez dê. Grêmio e Fortaleza, Renato Gaúcho de um lado, Rogério Ceni do outro. Então, falando um pouco do retrospecto desses dois times aí, eu vejo o Fortaleza com melhor regularidade que o Grêmio, tá? Mas é um jogo que eu pretendo não fazer também, pelo menos não no pré-live, porque eu não sei se esse jogo contra o Bahia, na última rodada que o Grêmio conseguiu vencer, vai ser uma reação do Grêmio, ou se foi um ponto isolado, né? Porque o time estava bem descaracterizado e vai novamente com bastante suplentes aí para enfrentar o Fortaleza. Mas eu não vou trazer uma pique para esse jogo aqui, mas eu vou usar ele para falar de uma coisa que vai pontuar essa rodada aqui, que é a questão dos jogos de Libertadores no meio de semana. Então, muitas equipes não vão estar com seu time 100% titular, porque vão ter jogos pela Libertadores durante a semana, vão enfrentar viagens, ou vão enfrentar adversários difíceis, e a tendência é que poupem alguns jogadores. Como o Grêmio tem já desfalques ao natural, porque tem muitos jogadores no departamento médico, enfim, tem jogo da Libertadores já no meio de semana, a tendência é que a gente veja um time do Grêmio ainda mais descaracterizado quanto o Fortaleza. Então, por isso, eu vou evitar trabalhar nesse jogo, mas vamos falando dos próximos aí, que vai surgir alguma coisa. E isso me faz lembrar, mais um aviso que a gente tem que dar aqui. Fica ligado. Lembra que eu falei? Te inscreve no canal que vem novidade. Semana que vem, 2 vídeos para você de análises da Libertadores, AFC Dicas Libertadores da América. Então, esse aqui, ó, nosso mito Tadioto, vai analisar os jogos prioritariamente das equipes brasileiras, mas enfim, teremos vídeos durante a semana também com dicas, piques, palpites, análises, tá caindo o fone, da Libertadores da América. Nosso próximo jogo é Fluminense e Corinthians, e é muito esquisito a gente falar de um Fluminense e Corinthians no Maracanã vazio, né? Porque, obviamente, remonta à invasão corintiana em 76, naquela semifinal do Campeonato Brasileiro, mas o momento é outro, é claro, o estádio vazio. E o que esperar dessa partida, Tadioto? Olha, é um jogo de duas equipes que tem aí um retrospecto nesse Campeonato Brasileiro aqui de defesas muito fracas, né? A gente vê aqui, são duas das piores defesas do campeonato, as duas tomaram 12 gols até aqui no campeonato e não estão na zona do rebaixamento porque também fizeram bastante gols, né? Fizeram gols o suficiente para conseguir equilibrar um pouco esse saldo aí. Mas a verdade é que são equipes que, mesmo tendo uma proposta de jogo defensivo, como é o Fluminense do Odair Hellmann e como era o Corinthians até antes do Thiago Nunes assumiu, depois que o Thiago Nunes assumiu a proposta do Corinthians, eu não sei qual é, essa que é a verdade. O time nem ataca bem e nem defende bem, então a gente não sabe primordialmente como é que o que o Corinthians busca dentro do jogo. É um time bem difícil de ler, mas eu vou ser sincero, é um jogo que eu gosto muito de trabalhar gols nesse tipo de partida pela deficiência defensiva dos dois times, né? O Fluminense vendeu um garoto agora, o Evanilson, se não me engano o nome dele, que fez muita falta já no último jogo. Sem ele deu para perceber isso, né, que o Fluminense perdeu bastante poder ofensivo, mas a tendência é que, jogando com uma defesa um pouco mais fraca e dentro de casa, o Fluminense tente agredir um pouco mais, seja um pouco mais perigoso, e a gente tem o Corinthians também desfalcado, né, o Fagner foi expulso no último jogo, o Danilo Avelar também, então a defesa do Corinthians vem bem descaracterizada, além de já ser uma defesa mais fraca. Eu gosto muito do ambas marcam nesse jogo, né? A gente tem aqui o ambas marcam pagando 2,02 na Bet Warrior, eu acho uma cotação interessante. Eu particularmente prefiro trabalhar o over em jogos para gols, como é o caso desse aqui. Mas o Campeonato Brasileiro tem nos oferecido muito boas oportunidades de ambas marcam, porque é um campeonato onde esse resultado ambas marcam tem aparecido bastante e as odds ainda não foram ajustadas, digamos assim, para o mercado. Então a gente tem odds ainda boas para a gente pegar, linhas boas para a gente trabalhar nesse mercado de ambas marcam. Então,
Ambas marcam a 2,02 em Fluminense e Corinthians, é a minha dica para esse jogo. Bela dica, está devidamente anotada. Se você fosse o técnico do Atlético Mineiro, no caso é o Sampaoli, mas se o Sampaoli fosse o Tadiotto e alguém chegasse para você depois da derrota para o Santos 3-1 na Vila e falasse: escolhe o próximo adversário para a gente se recuperar em casa, você escolheria o Red Bull Bragantino? É o próximo jogo a ser analisado. Eu não sei se eu escolheria o Red Bull Bragantino, mas eu escolheria alguém daquela faixa de tabela ali, né? Mas o Bragantino, sim, é um adversário dos possíveis de se enfrentar, assim, de menor dificuldade. Hoje é um dos que está mais tranquilo de jogar contra, né? Principalmente jogando em casa. Eu acho que essa é uma vantagem do Atlético Mineiro, né? A verdade é que o jogo contra o Santos foi um jogo fora da curva. Mesmo assim, o Atlético Mineiro conseguiu... de alguma maneira, exercer uma certa pressão, conseguiu, por alguns momentos, inclusive, construir jogadas interessantes mesmo com um jogador a menos, o que denota aí uma capacidade técnica do time, que é mérito do Sampaoli também, de buscar sempre o resultado, de ir para cima, de não desistir, de conquistar o gol dentro da partida. Então, jogando contra essa equipe do Bragantino aqui, eu acho que o Atlético Mineiro não só leva vantagem, como eu acho que a cotação do Atlético Mineiro para esse jogo está até um pouquinho espremida por causa disso, né? O Bragantino vem numa fase muito ruim, não conseguiu ainda se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro, trocou treinador, essa mudança não surtiu tanto efeito assim como a gente imaginava. É um time que precisa melhorar muito do meio para frente, né? Eu não sei se com as peças que tem vai conseguir fazer isso, mas nesse ponto aqui eu vejo o Atlético Mineiro bem favorito, inclusive acredito que vai justificar esse favoritismo. A entrada para esse jogo, Atlético Mineiro -1 handicap, pagando 2,04. Gostaria de ter essa odd um pouquinho mais alta até, mas como eu falei, é um favoritismo do Galo aí que se justifica, e jogando com 11, não tenha dúvida que o Galo é um dos times grandes do Campeonato Brasileiro. Como ele não tem Libertadores também no meio de semana aí, é outro ponto positivo, né? Dos times que brigam pelo título, é um dos que está com o calendário mais tranquilo aí, isso a gente tem que levar em conta também. Então, essa é a minha bet aí. Atlético Mineiro -1, pagando 2,04. O time do Bragantino é muito nervoso, né? Que tem muito jogador expulso. O Bragantino quase todo jogo é algo realmente que tem que ser visto por lá. Bahia e Atlético Goianiense é o nosso próximo jogo. A estreia do técnico Mano Menezes no comando do Bahia. E o Atlético Goianiense é um time maluco, né? A gente nunca sabe o que esperar dele. Ganha do Flamengo, ganha do Vasco, aí perde jogo que a gente não imaginava que perderia, mas enfim. Bahia 1,85, o Atlético Goianiense 4,40. Eu conversei sobre essa chegada do Mano Menezes, eu conversei com dois amigos meus, um que é baiano, torcedor do Bahia, e outro que é gaúcho e mora na Bahia já, em Salvador, lá há bastante tempo, e os dois me disseram a mesma coisa. A torcida do Bahia está muito empolgada com a chegada do Mano Menezes. Para eles ter um treinador que já foi de seleção brasileira, que já treinou grandes clubes do futebol brasileiro, para eles é uma esperança de que o Bahia pode sim disputar coisas grandes esse ano no Campeonato Brasileiro. E eu, de certa forma, concordo com essa visão, tendo em vista que o Bahia, mesmo não jogando o melhor que poderia jogar na mão do Roger Machado, conseguiu somar pontos importantes, conseguiu fazer um início de Campeonato Brasileiro, se não excelente, assim, mas com uma certa qualidade. Agora, sim, eu acho que o Bahia não tá tão bem na tabela, porque precisa de alguns ajustes, sobretudo na questão de se impor frente ao adversário. O Bahia é um time que tem qualidade, que tem bons jogadores, mas tem uma dinâmica de jogo um pouco condescendente, assim, deixa o adversário jogar, não marca com a pressão que deveria. Então acredito que esse é o tipo de coisa que o Mano Menezes consegue dar ao time rapidamente. Eu acho que o Bahia vem bem com o Mano Menezes, e toda essa empolgação na estreia faz bastante diferença, né? O Atlético Goianiense aí, ele é um dos piores times do campeonato também. A gente vê fazendo bons jogos, como fez contra o Flamengo, como fez contra o Grêmio também, mas é aquele time que, quando joga com adversários mais da parte de baixo ali da tabela, que tem camisas não tão expressivas assim, o Atlético Goianiense acaba cedendo pontos, acaba indo muito mal. Eu acho que o Bahia tende a vencer esse jogo. A chegada do Mano Menezes dá esse ânimo aí.
Então, Bahia para vencer pagando 1,85, eu acho que é uma cotação que poderia estar um pouquinho melhor também, mas entendo ser uma odd justa e ter valor aqui nesse caso, né? Então, por isso, quero pegar a vitória do Bahia a 1,85 contra o Goianiense nessa partida. Nosso próximo jogo é Ceará e Flamengo. Eu estava dando uma olhadinha nas odds aqui. Se a gente imaginar que o Flamengo realmente voltou a ser aquele Flamengo, ou pelo menos está a caminho disso, 1,73 para o Flamengo tá um pouquinho desregulado. Ou eu que estou viajando, Tadioto? Não, o Gasparini não está desregulado, não, porque tem Libertadores no meio de semana. E muito provavelmente o Flamengo não irá com sua equipe titular. Tá? Então eu que estou viajando. O Dominique Torren, ele não é o Jorge Jesus, ele tem uma filosofia de rodar elenco, ele tem uma filosofia de utilizar peças que no conceito do Jorge Jesus, eram suplentes mesmo, né? O Torren não, ele já pensa um pouco diferente nesse sentido, ele entende que é preciso utilizar mais frequentemente algumas peças, e de fato o elenco do Flamengo ele possibilita que algumas peças sejam alteradas sem tanta perda de qualidade. A questão aqui não é a qualidade técnica em si, mas sim o entrosamento dos times, né? O caso do Flamengo é claro, né? Então a tendência é que vá bastante mesclado aí o Flamengo para esse jogo contra o Ceará, e é por isso que eu não vou falar desse jogo aqui, não vou trazer nenhuma análise, justamente por não saber exatamente como vai o Flamengo contra o Ceará, que fez um bom jogo contra o Inter, mas acabou perdendo de novo, né? Então a gente tem que levar isso aí em consideração. Vamos para a próxima partida. E é justamente o líder do campeonato, o Inter, que pega o Goiás fora de casa, 4,10 para o Goiás, 1,87 para o Inter. Acho que a Libertadores também influencia aí, né? A Libertadores também influencia nessa odd do Internacional aqui. A tendência é que o Inter poupe alguns jogadores, vem fazendo um trabalho muito interessante no ponto de vista físico. O Internacional, é bom que se diga isso, porque a gente vê aí um time que, no caso, na última partida contra o Ceará, alternou momentos aí onde pressionava o Ceará, principalmente até a saída do primeiro gol, né? O Ceará começou muito bem o jogo, é verdade, começou pressionando o Inter, logo em seguida o Inter equilibrou, depois que fez o gol, o Inter se acomodou, trouxe o Ceará contra si novamente, mas teve calma, teve tranquilidade e, sobretudo, teve um preparo físico para buscar o segundo gol no segundo tempo, quando novamente subiu a intensidade, subiu a marcação. O Inter alterna esses momentos de bloco baixo com marcação-pressão muito bem, isso é uma característica do treinador, e a gente vê aí uma odd muito boa para pegar o Internacional aqui nesse jogo fora de casa contra o Goiás, porque mesmo com o time mesclado, o Goiás é um time muito fraco e o Internacional é o líder do campeonato, não é à toa, é um time que vem conseguindo fazer um bom campeonato brasileiro, e a gente tem motivos aí para acreditar que o elenco do Internacional tem já essa ideia de jogo muito bem assimilada do treinador e tende a conseguir fazer um bom jogo. Tem meninos da base aí também, jovens que estão entrando no time, estão entrando muito bem, isso faz muita diferença agora que existem outras competições para ser disputadas. Inter para vencer, pagando 1,87 é a nossa entrada para esse jogo. Nosso próximo jogo é Palmeiras e Sport. Eu vou confessar que ontem, na véspera aqui da gravação, quando eu preparava o UFC Dicas, eu até anotei aqui, Palmeiras e Sport, jogo da preguiça? Interrogação. Por quê? O Sport não vem bem das pernas e o Palmeiras, convenhamos, também não estava jogando tão bem, não era um time que dava gosto de ver. Mas a vitória do Palmeiras contra o Corinthians foi legal, né? O time evoluiu. Acho que não vai mais ser um jogo tanto de preguiça assim, né? Quanto tá a odd do Palmeiras aí para vencer o jogo? 1,42 só. Então, esse é um dos fatores que me faz eu não querer trabalhar nesse jogo. Eu acho que a odd está muito espremida. Eu acho que o Palmeiras é outra equipe que vai focar na Libertadores, é o objetivo máximo do clube, já tem algumas temporadas. E, embora tenha feito um bom jogo contra o Corinthians, primeiro que o Corinthians está mal das pernas também. Segundo que a motivação que o Palmeiras tem para jogar um clássico é totalmente diferente da motivação que o Palmeiras vai ter para enfrentar um adversário como o Sport, que está mal na tabela, numa véspera de Libertadores. Tá? Eu, sinceramente, nesse jogo aqui, eu gostaria de trabalhar alguma coisa a favor do Sport, porque eu acho que o interesse do Palmeiras vai ser novamente muito baixo.
né, e principalmente em relação a esse jogo passado contra o Corinthians. Mas a questão é que o Sport também está muito fraco. O time do Sport hoje é ruim com força, então a gente tem que... desculpa, torcedor do Sport, eu acho que o torcedor do Sport lúcido vai concordar comigo, mas é difícil apostar pro lado do Sport num jogo desse aqui, por isso eu prefiro ficar de fora dessa partida aí. E para encerrar a rodada, o clássico carioca, Botafogo e Vasco, 2,70 para o Bota, 2,80 para o Vasco, 2,95 para o empate. Bota, sem nenhum trocadilho, hein? Bota equilíbrio nesse jogo, hein? De fato é um jogo muito equilibrado, porque as duas equipes estão jogando um futebol parecido hoje em dia, né? O Vasco já deu uma caída interessante, mas a questão toda é que é um jogo também bastante imprevisível, né? A gente vê os dois times aí, quando tem oportunidades, às vezes não conseguem converter, o Botafogo tendo mais dificuldade para criar oportunidades aí. Eu acho que são dois times que vão brigar aí na parte intermediária para a parte de baixo da tabela, principalmente o Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem menos jogadores qualificados do que tem o Vasco, por exemplo. Mas o Vasco vem fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Não dá para negar que todo torcedor vascaíno que a gente conversa aí não tinha esperança que o Vasco estivesse onde está no Campeonato Brasileiro hoje, né? Mas, mesmo assim, esse é um jogo muito difícil de analisar, muito difícil de fazer algo pré-live. Pode ser que o Vasco tenha bastante valor aqui, né, dependendo da postura que entrar em campo, mas clássico é muito mais difícil da gente fazer alguma coisa no pré-live. Esse jogo aqui, especialmente, eu quero acompanhar no live e vou trazer alguma coisa para a galera lá no nosso canal do Telegram, então acompanhe a gente por lá. A gente sempre deixa o link na descrição do vídeo para tu entrar no canal do Telegram com a gente lá, que a gente passa entradas lá que não são passadas nem aqui e em nenhum outro lugar. Então segue a gente no Telegram. É isso, tem muito conteúdo exclusivo no Telegram, vale a pena acompanhar. É o seguinte, eu deixo um cronômetro do lado aqui, pra gente mais ou menos saber o tempo do vídeo, né? E ele já ficou vermelho. Quando ele fica vermelho é porque o tempo tá acabando. Então eu vou fazer o seguinte, Tadioto. Eu vou parar esse compartilhamento de tela aqui. Eu vou colocar, como sempre, a nossa tela do nosso bolão. Tá aqui, o bolão da 10ª rodada. Esses são os jogos. Patrocínio da Bet Warrior, valendo R$5.000. R$5.000 por rodada do Campeonato Brasileiro. É só aqui no Apostas FC. E vai ter bolão também na Libertadores. Fique ligado, vai ter bolão na Libertadores no meio da semana. Mas deixa eu combinar uma coisa contigo. Vamos fazer diferente? Ao invés de você dar os palpites aqui no vídeo, se a galera pedir os palpites, se a galera for lá no comentário e falar, olha, eu quero saber os palpites do Tadioto no bolão. Aí você vai lá nos comentários do vídeo e coloca seus palpites. Pode ser assim? Fechado. Vou ficar de olho aqui então nos comentários. Se a galera pedir, eu coloco, né? Senão eu não coloco porque a galera não quer ver, mas eu acho que vai ter gente interessada em saber o que a gente quer nesse bolão aí. Bolão da Bet Warrior da rodada 10 do Brasileirão. Então tá combinado, hein? Escreve aí nos comentários, Tadioto, me passa seus palpites pro bolão. E aí você vai concorrer, se quiser usar os palpites do Tadioto, evidentemente, ou com os seus palpites, a R$5.000 em mais uma rodada. Meu caro, valeu, a gente se encontra no Telegram, a gente se encontra no Instagram, a gente se encontra no YouTube, a gente se encontra por aí, sempre aqui nos canais do Apostas FC. Valeu. Um grande abraço, Gasparini, e uma ótima rodada para nós aí. Para todo mundo, muita gestão de banca, hein, galera? Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com responsabilidade. A gente se encontra na semana que vem, tem a FC Dicas da Libertadores. Forte abraço. Valeu.